Querido Pai Celestial, a Tua palavra será aberta nesse momento. E pedimos-te a Tua proteção, o Teu cuidado, o Teu carinho por cada um de nós, a iluminação que nós precisamos para compreendermos a Tua inspiração, a palavra inspirada do Senhor. O assunto de hoje é um assunto agradável, é um assunto que fala como nós podemos obter a felicidade. E todos nós queremos a felicidade. Para tanto, precisamos aprender, de acordo com a Tua palavra hoje, qual o caminho que nos conduz à verdadeira felicidade. Dá-nos fé nesse momento. Nos proporciona o arrependimento que precisamos. E nos dê o perdão que almejamos. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos o Teu poder, pois Te oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Você que está em casa, anota aí, pega um papel, pega um lápis, caneta, o que você tiver para escrever. Se tiver uma pedra também, escreve com a pedra. Antigamente o pessoal escrevia com pedra. Faz o que você puder, mas anota aí os pontos principais, que serão rápidos nesse momento. Qual o caminho da felicidade? E eu começo logo no rodapé com vocês, aí o título melhor: fé, arrependimento e confissão. Vamos falar nesses 3 pontos aqui. Fé, arrependimento e confissão. Vamos começar com Atos capítulo 13, fazendo uma referência ao grande rei Davi. O apóstolo, no verso 22 de Atos 13, nos diz: E disse Deus: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vocês conhecem Davi? Davi, ele foi o maior rei que Israel já teve. O grande Davi. Não é à toa que o nome dele é mencionado no Novo Testamento, quando um cego de Jericó fora curado pelo filho de Davi. E ele clamou em bom e alto som, eu creio, meus irmãos: Filho de Davi, Cristo, tenha misericórdia de mim. Interessante, né? Então, eles entendiam muito bem que Jesus era da dinastia davídica. Você vê, só Jesus superou o próprio Davi. Davi foi um grande rei. Davi, ele foi considerado pelo próprio Deus, o próprio apóstolo, ao escrever em Atos 13, ao falar em Atos 13, versículo 22, que Davi, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Como é importante a gente ser chamado de homem. Você mulher, você criança, você adolescente, você juvenil, você jovem, homem, jovem, juvenil, criança, mulher, segundo o coração de Deus. É importante isso. Davi, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Acontece o seguinte: olha o texto de 2 Samuel, capítulo 11, versos 1 a 5. Olha o que diz lá: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo o Israel. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, da sua cama, e andava passeando no terraço do seu palácio, da casa real. Ele viu então uma mulher que estava tomando banho. Essa mulher, de acordo com a Bíblia, era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era aquela pessoa. Então disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. O texto continua: Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e a Bíblia diz que ela se deitou com ele. Ele se deitou com ela. A mulher, por conta desta relação sexual ilícita,
Por conta deste adultério, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Davi, um mensageiro chegou para o rei e disse: eu estou grávida. Olha a situação embaraçosa. O rei comete um adultério com a mulher de Urias, que era um soldado exemplar do próprio exército do rei Davi. Aquele caso vocês conhecem. A criança que estava no ventre de Batseba não conseguiu sobreviver. A criança morreu. Meus amigos, meus irmãos, só resumindo aqui, Davi foi um pastor de ovelhas. Um jovem, um adolescente, uma criança, um adolescente, um jovem, que tinha uma fé infantil para enfrentar, como ele conseguiu enfrentar, ursos, leões, para tentar afugentar os inimigos das suas ovelhas, animais. Ele conseguiu, com a sua fé em Deus. E ele também conseguiu destruir, matar o amedrontador de Israel, aquele filisteu, ateu, aquele que estava insultando o próprio Deus, o povo de Israel, o povo de Deus, o exército do povo de Deus e o próprio rei de Israel. Davi, ele conseguiu se desvencilhar de todos esses empecilhos, desde sua adolescência, desde sua juventude, e conseguiu ser o rei de Israel, um homem, de acordo com a Bíblia, segundo o coração de Deus. Eita, Davi! Acontece que Davi, como ser humano, ele falhou, ele desobedeceu a Deus. A lição dessa semana, desse episódio, do caminho, o caminho da felicidade, mostra 3 pontos cruciais: a fé, o arrependimento e a confissão. Veja só, essa pergunta é importantíssima para a gente responder. À luz da palavra, o que é fé? E qual a sua importância na vida cristã? Eu comecei com o homem que teve tamanha fé ao ponto de ser considerado por Deus um homem segundo o coração da divindade. Mas ele tropeçou, ele caiu. De acordo com a Bíblia, o que é a fé? 2 perguntas. E qual a sua importância para a nossa vida cristã? A resposta está no Novo Testamento. E a primeira pergunta respondida por Paulo é a seguinte: ora, o que é fé? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A primeira pergunta está respondida. O que é fé? Certeza de coisas que se esperam. O que é fé? Convicção de fatos que não se veem, mas que existem. Isso é fé. E qual é a sua importância para a nossa vida? Se alguém não comer durante dias, pode até viver, jejua durante dias, pode até viver. Alguns poucos dias, alguém pode sobreviver sem beber água, né? Até sem respirar. Tem gente que tem um fôlego bem aguçado, bem forte, bem nítido. E tem alguns que ficam muito tempo debaixo da água. Mas olha, repito, algumas pessoas podem viver sem comer alguns dias, beber alguns dias, respirar algumas horas. Mas ninguém pode continuar vivendo neste mundo sem esperança, sem fé. Fé é certeza, fé é convicção, é certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ele continua: sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, meu irmão, que está do lado de lá da câmera? Quer agradar a Deus, Marisa? Quer agradar a Deus, Marquinhos? Quer agradar a Deus, Miguel? Quer agradar a Deus, Angélica? Quer agradar a Deus, Simone?
Quer agradar a Deus, Rosana, Sônia? Quer agradar a Deus, Sérgio? Quer agradar a Deus, Maxwell? Não sei onde ele está, deve estar, foi arrebatado, não sei. Quer agradar a Deus, Gabriel, Diana? Quer agradar a Deus, Jocrei? Pastor Emanuel? Quer agradar a Deus? Tenha fé. Mas pastor, como é que eu tenho fé? Claro que a fé, ela não é do ser humano, viu? O arrependimento também não. Dos 3 pontos que eu vou conversar aqui com vocês rapidinho, que eu já estou conversando, dos 3 pontos, fé, arrependimento e confissão, a única coisa, o único ponto desses 3 que pertence a nós seres humanos e precisamos colocar em prática é a confissão. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite, creia que Ele existe e que se torna um galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, o que é fé? Certeza e convicção. Alguém não pode viver nessa terra sem certeza e sem convicção. Pegou aí? Deu para entender? Vamos prosseguir. Já que sabemos o que significa a fé, e a fé é um dom de Deus, ela não vem do ser humano, ela não está inerente à nossa natureza, a fé é de Deus. Por isso que a gente tem que pedir todos os dias essa convicção, essa certeza, essa esperança, essa fé em Deus todos os dias. Já que sabemos o que é fé, qual é o objetivo da fé? Para que serve a fé? Qual é o objetivo? A própria Bíblia diz, 1 João 5,4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo? Qual é o objetivo da fé? Vencer o mundo e as coisas que nele há. Quem não tiver fé não tem condições de vencer o mundo. Por quê? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Muito bem, já que sabemos o que é fé é a certeza, esperança, né? É convicção. Você acreditar naquilo que você faz, naquilo que você exerce, naquilo que você objetiva. O objetivo da fé é vencer o mundo. Terceira pergunta, dentro do ponto número 1. Como a gente desenvolve a fé? Aí é que muitos estão brincando com Deus. Aí é que nós muitas vezes brincamos como Davi brincou, mesmo sendo um homem com fé, mesmo sendo um homem que objetivava vencer o mundo, mesmo sendo um homem que tinha esperança em Deus, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, que ele falhou também. Nós podemos falhar. Aí é que está o detalhe. Como é que a gente desenvolve a fé? A Bíblia responde: e assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui, é verdade que eu não preciso estar na igreja para eu ouvir a voz de Deus. Como estamos ainda em tempos pandêmicos, e a pandemia já faz mais de 1 ano e meio que surgiu aqui, e com isso as nossas igrejas fecharam por um período, depois reabriram. Algumas nesse planeta Terra aí devem estar fechadas ainda, e ainda com algumas sequelas, estão tentando reabrir aos poucos. E olha só o que aconteceu. Igreja, gente, é um serviço essencial. Foi muito debatido esse assunto pelas autoridades sanitárias, pelas autoridades eclesiásticas, civis, políticas, militares, que realmente a igreja é um serviço benéfico para a humanidade, porque a igreja transmite a palavra de Deus, e a palavra de Deus fortalece a fé daquele que está ouvindo. Isso é verdade. A fé, ela se desenvolve através de ouvir a palavra de Deus, e geralmente antes da pandemia já se existia, claro, já havia transmissão em algumas igrejas, mas depois que a pandemia surgiu,
isso virou uma febre boa, boa. Até hoje tem gente que não está acostumada ainda, e tem gente até que é contra transmissão. Interessante, não dá para entender nessa época do século 21, uma coisa que não vai voltar. Esse caminho não tem volta, gente. O caminho da informatização, o caminho das transmissões nas igrejas, não tem volta não. A gente está se adequando ainda, a gente está se acostumando ainda como falar para as câmeras, e tem gente que nem vem para a igreja presencial e nem assiste a igreja virtual em casa. A fé se desenvolve através do ouvir a palavra. Você pode ouvir onde você estiver a palavra. Você pode ver onde você estiver alguém presidindo a palavra, pregando a palavra. Agora, o contato pessoal, isso aí ninguém pode. Uma câmera não pode. Um culto virtual não pode exercer esse grande papel, que é o contato pessoal. Por isso que Jesus estabeleceu a igreja. A igreja foi estabelecida para ser uma bênção para a humanidade. A igreja de Deus, presencial. A igreja institucional. Nós somos a igreja de Deus. A igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus, instituição. E você, nós somos a igreja de Deus, indivíduo. Então a igreja, ela está dividida em duas partes. Qual é a primeira? Igreja institucional. Está nas escrituras isso. Deus foi quem estabeleceu essa igreja. E a igreja, você, nós também, porque a igreja é indivíduo, ser humano. Nós somos a igreja. Nós, ao dizermos isso, estamos corretos. Nós somos a igreja. Mas a gente não pode omitir que existe a igreja instituição. Isso aí é lá na frente, é outro episódio que vai ser falado aqui para você que está em casa e para você que está no presencial. Então, a fé vem pelo ouvir, tá? Quem está em casa escutando, está também desenvolvendo sua fé, porque a fé vem pelo ouvir. Quem está aqui na igreja presencial também está exercitando a fé, e tem uma vantagem dos demais que estão do lado da câmera, lá do lado de lá. A vantagem é que a gente se cumprimenta, mesmo nos tempos pandêmicos, né? A gente tem um cuidadinho, a gente segue os protocolos, mas, queira ou quer não, quem não tem saudade de dar um abraço, quem não tem saudade de apertar a mão sem dar soco, não é? Sem dar soco, apertar a mão de verdade, né? Bater no ombro camarada, quem não tem essa saudade de fazê-lo, né? Então, essa é a diferença da igreja institucional para a igreja indivíduo que está no virtual, mas não desprezando ambas as igrejas, porque nós temos agora duas igrejas verdadeiras: a igreja verdadeira presencial, instituída por Jesus, né? E a igreja verdadeira do lado de lá das câmeras, que é a igreja virtual. Vamos lá, quem era Davi? Agora, depois de ter sido nomeado por Deus, intitulado por Deus, um homem segundo o seu coração. Quem era Davi agora? Porque ele caiu, ele adulterou, ele cobiçou. E você não perde por esperar, né? Você já viu na Bíblia que, além disso, ele ainda colocou o marido da mulher na frente da batalha. Em outras palavras, né? Ele desejou a morte de Urias, inclusive Urias morreu. Na primeira ele morreu. Para quem ficar com a mulher dele? Davi. Davi, ele cobiçou, Davi, ele adulterou, desejou mal ao seu próximo, que estava guerreando para proteger o seu império. Pode uma coisa dessas? Um homem segundo o coração de Deus? Pode? Davi fez rombos na armadura da fé, e nós temos que ter cuidado para não também fazermos o mesmo, rombos na armadura. Por que ele caiu? Olha só o texto: e assim Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Isso aí não é uma vantagem? A princípio a gente lê assim, mas aqui é o primeiro rombo. Como assim, pastor? Que vantagem? Davi aí, Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado o rei, é verdade. Isso é um rombo? Meu amigo, o rombo é reconhecer.
O rombo é parar, conformar-se no combate da fé. Esse é o perigo de muitos de nós. E nós fazemos a mesma coisa, rombos na nossa fé, e fé é certeza, fé é convicção. A fé se desenvolve ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus, praticando os estatutos de Deus, os absolutos princípios inegociáveis do Santo Pai Celestial. Ele reconheceu, ele conformou-se, é rei de Israel. Então tem gente que quando está no poder, quer saber? Eu vou dizer, posso falar? Vocês sabem que quem me conhece de perto, assim como minha esposa me conhece, meus filhos, sabe que eu falo o que eu penso. Eu posso falar o que eu estou pensando agora? Claro, vai com calma, pastor. Claro que eu não vou falar para amedrontar ninguém, nem para machucar ninguém, mas a verdade tem que ser dita, né? Então, quer saber? Nós às vezes nos conformamos, porque nós somos conhecedores muito bem da palavra de Deus, nós temos cargos elevados na igreja, né? Nós temos sido influentes ou influenciadores entre os irmãos da igreja. Segura que é para você e é para mim também essa palavra. Segura aí, irmão. Aí alguém pode dizer, fala, Senhor, e o Senhor está falando. Então preste atenção. Por nós termos essa influência e termos conhecimento, muitos, às vezes, mais do que algumas outras pessoas, nós nos envaidecemos. E nós nos conformamos. Até pensamos nós, na nossa arrogância, que ninguém pode nos ensinar, que nós sabemos tudo, que nós sabemos todas as coisas. Esse é o perigo. E às vezes, por nós termos essa influência sobre as pessoas e sermos influenciadoras e influenciadores, nós queremos até mandar na vida alheia. Já pensou? Queremos mandar no ser humano. Foi o que aconteceu com Davi. Eu sou o rei de Israel. Eu sou um homem talentoso. Eu sou um homem poderoso. Eu sou o maior rei de Israel. Eu sou o cara. Aí ele se conformou. Aí ele parou o combate da fé. Quem era aquele menino que com uma pedra derrubou um gigante de 3 metros? Quem era aquele jovem que matou leão, matou urso, por amor a Jeová, pela palavra de Deus, não é, gente? Primeiro rombo, parar, conformar-se com o que é. Nós não podemos nos conformar com o que somos. Nós não podemos fazer esse rombo. E o segundo rombo, depois que saiu da cidade de Hebrom, olha o segundo rombo na armadura da fé. Davi arranjou mais concubinas, mais esposas em Jerusalém, não é? E com elas teve mais filhos e mais filhas. Ele não obedeceu à palavra de Deus. Deuteronômio diz assim, o rei não deverá ter muitos cavalos. Vai a tua imaginação aí, o que significa isso aqui? Vai na tua imaginação aí. Eu não vou interpretar o interpretado. Presta atenção. O rei não deverá ter muitos cavalos. Um mandamento lá de Moisés, no seu exército. O rei não deverá ter muitas mulheres. Olha, pois isso só o levará a abandonar a quem? A Deus. Meu irmão, Davi desobedeceu a Deus. Ele disse sim para o que Deus disse não. É isso mesmo. Gente, a gente não pode forçar a barra. A gente não pode interpretar o que já está interpretado. A gente não pode dizer que a verdade é mentira. A gente não pode dizer que a mentira, Valdir, é verdade. A gente não pode dizer que esse púlpito, sendo de acrílico, é de madeira, se ele é de acrílico. A gente não pode dizer que os bancos da igreja são de aço, se eles são de fato de madeira. Certo nunca será verdade, o verdadeiro, correto. E o correto nunca será falso. Meus irmãos, esse foi o segundo rombo na armadura. E a dinâmica do pecado é assim. Bem-aventurado o varão, o próprio Davi escreveu isso, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
e não se assenta na roda dos escarnecedores. Está escrito aqui, Davi fez tudo isso. Nós não podemos concordar com os escarnecedores. Pastor, e Jesus Cristo? Ele não andava com pecadores? Ele foi conhecido até como comilão e beberrão. Jesus, ele encontrava-se com os pecadores com um único objetivo: salvar. Mas em nenhum momento das Escrituras a gente encontra Jesus fazendo o que os pecadores estavam fazendo. Me mostre, me aponte um texto sequer. Não existe. Davi já tinha dito: não ande. E olha a dinâmica do pecado. Ele se descuidou. Quando a gente se descuida, a gente se torna vulnerável. Ele andou, chamou a atenção, ele parou, ele desejou, ele se conformou, ele mirou naquilo que satisfaria os seus desejos carnais. Quando a Bíblia diz no Novo Testamento, cuidado, concupiscência dos olhos, né? Concupiscência dos olhos, da carne. O que significa isso? O que é concupiscência dos olhos? O que é concupiscência da carne? Vamos lá, primeiro com a concupiscência da carne. Concupiscência da carne são as tentações que vêm de dentro de nós. Ih, pastor, sério? Porque quando a gente nasce no mundo aqui, Janildo, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui e no virtual, quando a gente já nasce com a natureza. Qual é a natureza? De Adão e Eva. Qual é a natureza? A natureza pecaminosa, ok? Aí no Novo Testamento, João chama isso de concupiscência da carne. É a tendência que nós todos temos ao nascermos nesta terra. Quando nascemos, já nascemos pecaminosos, com a natureza ardida, azeda do pecado. Certo? Aí a gente às vezes entende com o que Paulo queria dizer: quando penso que sou forte é porque sou fraco. Quando penso que estou forte, estou fraco. Quando penso que estou fraco, é que sou forte. Entendeu? Aí às vezes a gente entende. Como é que entende isso? É justamente porque a carne tem uma tendência. Aquela natureza carnal que existe dentro da gente, a tendência dela é levar a gente para pecar, levar a gente para assistir coisa que não deve, levar a gente para comer coisa que não deve, para beber, levar a gente para assistir programas que não são lícitos. Isso é concupiscência da carne, a gente já nasce com ela. Tá, pastor, mas tem remédio para isso? Tem, quando a gente nasce de novo. A Bíblia diz que a gente só pode entrar no céu e ver o céu quando a gente nascer da água e do Espírito. A gente é batizado, mas não parou aí não, irmão. Quando a gente é batizado, a gente não fica perfeito não. A gente é santo, é separado, mas a gente pode se misturar com o pecado. Lembrando que santidade, reavivamento, não é separação do pecador, é separação do pecado. O tempo está curto e vamos para a parte final. Mas eu quero dizer uma coisa para você: concupiscência da carne é isso, é os desejos carnais. Tem solução para isso? Tem. Jesus nos concedendo a sua graça sempiterna, a sua fé, a certeza, a convicção, não é? O perdão, o arrependimento. É isso que soluciona para a raça humana pecaminosa que nasceu com uma natureza. Quando a gente nasce no reino de Deus, a gente herda agora de Cristo, o segundo Adão, a nova natureza, que é a natureza que vai combater todos os dias com a outra velha natureza. E o que é a concupiscência dos olhos, pastor? Eu falei concupiscência da carne, que o apóstolo João fala muito bem isso no Novo Testamento, o discípulo amado, que são as tentações, as concupiscências da carne, são as tentações que estão dentro de nós, é a natureza pecaminosa. E a concupiscência dos olhos, são as tentações que estão fora, que vêm de fora para dentro, é o que a gente olha, é o que a gente vê, é o que está no exterior. Pegou? Muito bem. Então, Davi, ele se descuidou, ele andou em direção ao pecado, ele parou, desejou o pecado, assentou-se e decidiu pecar. Após o pecado,
a pessoa tem duas opções, assim como o Davi também teve duas opções. Qual é a primeira? Tentar resolver problema. Você já pecou? Que pergunta, né, pastor? Mas você já tentou duas opções para resolver o problema do pecado? A primeira é tentar resolver sozinho, ou seja, encobrir. É pior encobrir, porque leva a maiores erros. Não dá para colocar o pecado como lixo sob o tapete. Não dá para camuflar pecado. Um dia, diz a Bíblia, o pecado vai te encontrar, meu irmão. Você precisa da segunda alternativa. Em vez de tentar resolver a problemática sozinho, porque você não vai resolver, você só vai sujar mais ainda. A segunda alternativa é resolver o problema do pecado com quem? Com aquele que pode resolver, meu irmão. Não brinca com o pecado não, que você já perdeu. Não dá para brincar. Jesus falou, eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Resolva seu problema, não sozinho. Leve o problema para Cristo. Primeiro você precisa de fé para fazê-lo. Depois você precisa de arrependimento. E aí vem o perdão. Agora, o que Deus faz quando a gente confessa? Aí vem a confissão. O que é que Deus faz? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Não existe, irmão, tira o cavalinho da chuva. Choveu muito hoje aqui no Rio de Janeiro. Não dá para fugir dessa certeza. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. Tornará a ter compaixão de nós. Quem faz isso? Pisará aos pés as nossas iniquidades. E o que é que ele faz com a confissão dos nossos pecados? O que é que ele faz com os pecados quando confessamos? Ele lançará todos os nossos pecados, isso é uma palavra simbólica, nas profundezas do mar. Isaías diz, referindo-se a Deus, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembrarei. Amém? Tem perdão para qualquer tipo de pecado. Esse é outro sermão que eu vou falar em outro momento, no caminho. Mas existe perdão para qualquer pecado confessado e deixado. Quando a Bíblia diz que existe um pecado imperdoável, não está errado não. Mas não existe perdão para o pecador que peca e não se arrepende. Esse é imperdoável. E Jesus fala muito bem disso. Isso se retrata, isso se chama o pecado contra o Espírito Santo. Por que contra o Espírito Santo não vai ter perdão? Você sabe, né? Jesus subiu, enviou o seu amigo, o outro, não é? O igualzinho na essência, mas diferente das outras pessoas da Trindade. O Espírito Santo, ele veio e até desde que Cristo subiu, desde o momento do capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo foi derramado aos discípulos, o Espírito Santo, a divindade passou a ser representada aqui na terra por quem? Pelo vigário verdadeiro, não é o falso não é o fake news não. O verdadeiro representante do céu, de Cristo aqui na terra, não é um mortal, pecador, miserável e que depende da graça de Deus. O representante legal, segundo o próprio Jesus, enviou no dia de Pentecostes e de lá para cá continua a interceder a Deus por nós, continua a guerrear com a nossa natureza pecaminosa, continua a nos lembrar aquela voz de Isaías que diz assim, anda por esse caminho, esse é o caminho, vai por ele, essa é a voz do Espírito Santo. Se eu pecar contra essa voz, contra o Espírito Santo, que é o último recurso do céu para salvar a você e a mim, então eu não tenho perdão. Vocês entenderam agora? Porque o pecado contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão. Contra o Filho a gente pode pecar, não é?
Mas contra o Espírito não pode. Por quê? Porque o Espírito Santo é o último. Primeiro o Pai criou tudo, né? Através do agente da criação foi o próprio Filho, Jesus Cristo. Anunciou a vinda, porque o Antigo Testamento focou a vinda do Cordeiro. O Antigo Testamento foca, todos os mensageiros aqui na terra, os profetas e patriarcas, focaram o Filho de Deus. Por isso muitos dizem o tempo do Pai. Na verdade, os três estavam envolvidos. O Espírito Santo pairava sobre as águas no início de tudo. Deus estava ali também ordenando, criando, salvando, fazendo milagres no Antigo Testamento. Os três trabalharam no Antigo Testamento e os três trabalham no Novo Testamento. Por questões de didática, hoje, desde Atos 2, o Espírito Santo é o representante legal. Se os recursos dos céus disponíveis desde o Antigo Testamento para salvar a raça humana, e agora nos últimos dias o Espírito Santo é esse último recurso, se a gente não se arrepender, não confessar as culpas, não crer, não ter convicção, não ter certeza, não desenvolver essa fé, sabe o que vai acontecer com a gente? Pecado contra o Espírito Santo, não vai ter perdão, e ponto. Ele apaga as nossas transgressões e não se lembra mais delas. Tenho certeza que Jesus não tem problema de memória, ele não tem amnésia, não, de jeito nenhum. Ele sabe todos os pecados que nós cometemos, ele sabe tudo antes da gente cometer, ele já sabe o que a gente vai cometer. Aliás, ele sabe o que está passando na sua mente agora, ele sabe o que você vai falar depois que terminar o culto, ele sabe aí na sua casa o que é que você está pensando a respeito do sermão, ele sabe todas as coisas, porque ele sabe tudo antes da palavra sair da sua boca, dos seus lábios. Mas por que a Bíblia diz que ele não vai se lembrar? É uma ênfase justamente do profeta Isaías ao falar isso, para dizer que mesmo lembrando, ele é tão misericordioso, que mesmo sendo sabedor de todas as coisas, mesmo sendo presciente, o fim desde o começo ele sabe, mesmo sendo onipotente, ele pode todas as coisas, mesmo sendo onisciente, ele sabe tudo e todas as coisas, ele faz questão de dizer, eu não me lembrarei, porque eu coloquei um ponto final para o pecado que foi confessado. Amém? Vamos terminar, pastor. Eu tenho só 4 minutos. O que acontece com aquele que não confessa seus pecados? O que acontece? O que acontece? Olha o que diz o grande filho de Davi. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Alcançará o quê? Então, meu irmão, não encubra, porque se você encobrir, não confessar, você não vai alcançar misericórdia. Pelo contrário, você vai ser destruído. A dinâmica da conversão é diferente da dinâmica do pecado. Disse João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Você cometeu uma falha muito grave, meu irmão, minha irmã? Você está cometendo alguma falha muito grave, meu irmão, minha irmã? Por favor, se debruce, se ajoelhe, peça perdão a Deus, peça misericórdia. Sabe por quê? Porque Ele é fiel e justo, Ele é advogado, e Ele nunca perdeu uma causa, e não vai perder essa sua causa, não. Se entregue a Cristo. Sabe o que vai acontecer? Você escolhe quando peca. Você vai e consome o pecado. Aí tem as suas consequências. Como Davi teve suas consequências. Aí chega o momento de se arrepender, meu irmão. Essa é a dinâmica da conversão. Aí você se arrepende. O que é arrependimento? Arrependimento é dar meia volta. Você estava indo para o lado do mal. Aí você conheceu a verdade. Está na hora de voltar. Faz um retorno. Isso mesmo. Faz uma conversão. Arrependimento é tristeza pelo pecado. Arrependimento é abandono do pecado. Arrependimento é não se conformar com as coisas deste mundo, com a concupiscência dos olhos, quando as tentações externas vierem para nos derrubar. Arrependimento é quando as tentações internas que desejam nos consumir, nos destruir, porque elas vêm de dentro de nós, mas nós dizemos para essas tentações não, e dizemos para Cristo sim. Isso é
conversão, isso é arrependimento, isso é fé, isso é verdadeiro cristianismo. Aí você se arrepende, você confessa, você fatalmente, inevitavelmente, você recebe o perdão de Deus. Aí você está no passo da dinâmica da transformação. Davi tentou omitir o pecado, camuflar o pecado, resolver por si mesmo, não conseguiu. O que é que ele foi? Deus enviou um profeta para salvar Davi. Um confronto houve ali. Natan contou uma história. Natan estava assim, tremendo de medo, mas ele foi. Portanto é que ele foi. Contou uma historinha lá, um simbolismo lá, mas chegou no ponto. Davi ficou tão furioso com a história que nem deixou o profeta terminar direito a história e foi logo dizendo: quem é esse miserável? Eu quero matar, ele merece a morte. Eu vou mandar o meu general atravessar uma espada no seu tórax. Quem é esse miserável? Quem é esse homem? O profeta disse assim: você é o homem. O que é que Davi fez? Ele disse: pequei contra o meu Deus. Ele sofreu as consequências, mas não deixou em nenhum momento de ser um homem segundo o coração de Deus. Não julgue as pessoas. Julgaram, até o profeta julgou Samuel ao escolher o futuro sucessor de Saul, porque ele era ser humano. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa é a próxima lição do próximo domingo. Mas eu quero falar ao seu coração e dizer em uma frase o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos para ter felicidade. Sabe qual é o caminho da felicidade? É ter fé, é se arrepender, é confessar os pecados a Deus. E quando isso for colocado em prática, o perdão do Senhor será inevitável. Você quer o perdão de Deus? Então tenha fé nele. Se arrependa dos seus pecados, confesse seus pecados, que a dinâmica da conversão fará parte da sua vida, não um único momento, mas o momento todo, enquanto o seu coração estiver parando, ou enquanto o seu coração estiver pulsando, batendo, mas até o coração parar de bater, o convertido, ele está na dinâmica da conversão, porque ele teve certeza, ele teve convicção, ele desenvolveu sua fé, ele se arrependeu dos seus pecados, ele confessou suas culpas a Deus, ele recebeu o perdão. Você gostaria de dizer: Senhor, perdoe, porque eu pequei, como Davi, eu pequei contra ti. Jesus veio aqui, meu irmão, para pagar a culpa, para pagar a sua dívida, a minha dívida. E ele teve uma morte ignominiosa, uma morte incomparável, uma morte terrível de cruz, para salvar a você e a mim. Quem poderia fazer tal? Quem poderia salvar a humanidade através de sua própria vida? Somente o Filho de Deus. E ele veio, e lá na cruz do Calvário, as cenas foram homens algozes, perdidos, pecaminosos, crucificando aquele Deus que estava em pessoa entre nós. E as últimas palavras eu digo para você. Ele disse 7 na cruz, mas somente uma prova o perdão que ele proporcionou para nós. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
quem é esse homem? Só pode ser o Deus dos exércitos, o príncipe da paz, o Senhor que não foge a qualquer batalha e que não perde nenhum caso. Ele é advogado nosso, justo, fiel. Esse homem é Jesus. Enquanto você se arrepende dos seus pecados, e eu também aqui mesmo, você vai ouvir uma música. E enquanto você ouve essa canção, você que está do lado de lá das câmeras, e você que está aqui presencialmente, é o momento de ter fé, desenvolver essa fé, se arrepender dos pecados, confessar os mesmos e receber o perdão do Senhor. Enquanto você assiste esse clipe, ouve essa música, se entregue a Jesus agora, nesse momento. Entregue sua vida a Jesus. Sou aquele que insultou o Salvador, que do seu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fez vis acusações. Sim, fui eu quem o fez ao Calvário subir. Sim, fui eu quem lá na cruz o pregou, que sem dó e sem pesar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens meu perdão. Quem é esse homem afinal? Porque me ama assim? Oh, quanto mal lhe fiz e ele não considerou. Sim, fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é este homem afinal que me tem tanto amor? Porque me ama assim, eu que o fiz sofrer, ele me perdoou. Sim, fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é esse homem afinal que me tem tanto amor? Ele é meu rei e redentor. Aleluia, amém. Sim, era eu quem devia morrer. Quanto amor da sua vida na cruz para salvar alguém tão vil como eu.
Amém, minha querida igreja? Quem não se emociona em ver essas cenas? Pois o Deus Todo-Poderoso desceu, o Cristo encarnado, o Deus carne, homem, Ele veio para dizer para nós não desistirmos. Ele veio para salvar a cada um de nós e nos dar a vida através da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua esperança, da sua fé. Tudo isso é eterno. Você quer se entregar nas mãos de Papai do Céu? Você que está aqui na igreja de Engenho da Rainha, fique em pé, entregue-se a Jesus. Você que está aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, entregue-se a Cristo nesse momento, enquanto falamos com Ele. Pai, muito obrigado por mais uma noite, mais um episódio de bênçãos da série O Caminho. Houve salvação aqui no presencial e houve salvação lá no virtual. Perdoe as nossas falhas, os nossos pecados que nos distanciam todos os dias de Ti, e nos dê força, Senhor, para prosseguirmos. Nos conceda a fé que vem de Ti para prosseguirmos o desenvolvimento dela. Nos dê, Senhor, o perdão quando precisarmos confessar. Nos dê a conversão que precisamos para termos acesso aos lugares celestiais quando voltares com poder e majestade. Dá-nos uma noite de muita paz, uma boa semana para todos, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão da igreja de Engenho da Rainha, foi muito bom ter você conosco. Deus abençoe, uma boa semana. Você que está nos assistindo, Deus abençoe você. Uma próxima semana estaremos de volta com O Caminho. Até lá, Deus te abençoe. Tchau.